o Paraná comemorou 22 anos, da conquista do módulo amarelo da Copa João Avelange. É isso mesmo, Luiz Ferraz? Oi, Osmar Antônio, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra. E na última sexta-feira, o Paraná celebrou 22 anos de uma das suas maiores conquistas, do módulo amarelo da Copa João Avelange de 2000, o bicampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná que já tinha conquistado a segunda divisão nacional no ano de 92. O Paraná que disputou a João Avelange do módulo amarelo, depois da CBF colocar aquela média de pontos de 98 e 99, o Paraná acabou jogando o módulo amarelo. E o Tricolor realmente fez uma grande campanha, mas não iniciou tão bem assim. Conseguiu ganhar corpo no decorrer da competição daquele ano e a gente ouviu dois personagens importantes daquela conquista. Primeiro, a gente vai ouvir o meia Lúcio Flávio, atualmente como o técnico do Sub-23 da equipe do Botafogo, por muito pouco, não veio treinar o Paraná neste ano na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O Lúcio Flávio relembrou qual jogo que ficou marcado naquela trajetória do Paraná Clube e, segundo ele, depois de uma vitória contra o Avaí por 4-1 na Vila Capanema, ele sentiu que o Paraná conquistaria a Copa João Avelange e o acesso para a primeira divisão. Bem, naquele ano nós não iniciamos tão bem a competição, mas um jogo que eu compreendi que nós poderíamos de fato chegar ao objetivo primeiro de um retorno para a primeira divisão foi um jogo que nós fizemos na Vila Capanema contra o Avaí e nós vencemos, se não me engano, por 4-1 o jogo. Foi um jogo assim que a equipe teve um comportamento excelente e eu percebi ali que era a cara de uma equipe que tinha condições de conseguir o acesso e também de poder brigar, né, por uma conquista que foi de fato o que aconteceu. E nada melhor do que ouvir também o comandante daquele time, técnico Geninho, ele que trabalhou neste ano por último na equipe do Vitória. O Geninho foi o comandante do Tricolor naquele ano de 2000, ele substituiu o Ari Marques e ele realmente fez um grande trabalho. Depois retornou ao Santos, em 2001 foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, mas o Geninho lembrou com muito carinho daquele ano, especialmente, segundo ele, foi um título que marcou a sua carreira para que ele pudesse alcançar voos mais altos. Bom, aquele título de 2000 com o Paraná, né? Título de campeão do modo amarelo, marcou muito a minha vida, né? Marcou muito a minha vida porque a partir dali eu praticamente dei uma arrancada na minha carreira. Após aquele título eu acabei recebendo um convite, voltei ao Santos, né? E onde eu já havia passado 2 vezes e um time de porte, né? Um time de elite. E depois do Santos eu acabei retornando a Curitiba para treinar o Atlético Paranaense e acabei ganhando o título brasileiro de 2001, que me deu aquele carimbo de qualidade, né, de treinador realmente top. Um título brasileiro tem a capacidade de fazer isso com o treinador. Então aquele início, né, o título do Paraná abriu essas portas todas para mim. E a partir dali a minha carreira passou a ser outra, né? Eu tenho um reconhecimento muito grande por essa passagem no Paraná Clube. Eu tenho um carinho imenso pelo clube, pela maneira como eu fui recebido, pela maneira como eu fui tratado e pelas coisas que aconteceram naquele ano de 2000 no Paraná Clube. Foi um ano maravilhoso. Então eu guardo muito carinho da minha passagem pelo Paraná e carinho pelo clube. Quanto à torcida paranista, toda vez que eu vou jogar na Capanema, mesmo como adversário, como eu tenho ido, eu sou muito bem recebido. Aí o técnico Geninho, comandante do time paranista, que naquele ano, Paraná, na primeira fase, terminou na terceira colocação, enfrentou nas oitavas de final do módulo amarelo. A Anapolina passou pela Anapolina, veio o Bangu, passou pelo Bangu 3-0 em Moça Bonita, 2-1 na Vila Capanema, veio o Remo 0-0 na Vila Capanema e o jogo no Mangueirão, completamente lotado. O Paraná, que inclusive na sua chegada ao estádio teve que passar pelo meio do torcedor, o ônibus teve um problema, não conseguiu chegar
e o Tricolor venceu por 2-1, garantindo ali o seu acesso. Veio o São Caetano na final e o Paraná, depois do empate na Vila Capanema, conseguiu uma vitória no Palestra Itália em São Paulo por 3-1 e garantiu no dia 18 de novembro de 2000 o título do módulo amarelo da Copa João Avelange. O Paraná, então, seguiu adiante no encontro de todos os módulos da competição daquele ano e nas oitavas de final pegou o Goiás, empatou em Curitiba e venceu por 3-0 no Serra Dourado, o Goiás que jogou a primeira divisão daquele ano. Veio o Vasco da Gama, perdeu por 3-1 no Rio de Janeiro, o Couto Pereira completamente lotado e o Tricolor venceu por 1-0, perdeu boas chances, poderia inclusive ter conquistado a vaga na semifinal diante do Vasco, que foi o campeão da Copa João Avelange de 2000, então o Paraná celebrando 22 anos de uma das suas maiores conquistas. Eu volto com você, Osmar. Valeu, obrigado, Luiz Ferraz.